Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Olha só, pessoal, sextou e a nossa rápida da tarde. Vou já correr para cima dela aqui. Canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. Olha, vamos falar sobre alguns temas aqui. Vou tentar ser o mais breve possível. Por isso, dá like, se inscreve, compartilha. Faz isso agora, senão você vai esquecer. E você sabe, né? Canal desmonetizado, então o teu like é o pagamento, pessoal. Ajuda muito a gente aqui, tá? Fica tranquilo aí. Um forte abraço a todos e vamos passar diretamente aqui para os temas de hoje. Tá? Você já viu a nossa capa ali, aquela conversa especial entre o ministro da Defesa e o presidente Bolsonaro, né? Mas tem muitos assuntos para falarmos aqui também. Bolsonaro concede indulto de Natal para militares e policiais, né? Já gerou polêmica. É um direito, né, que o presidente da República tem, seja ele qual for. E o presidente Bolsonaro incluiu na pauta dos seus indultos de Natal principalmente o perdão, né, ou a concessão desse indulto para aqueles que, olha, ou estão em discussão ou foram condenados em pleno exercício das suas atividades, inclusive militares, né, e policiais. Por que isso é importante? Uma das pautas que o presidente tinha lá atrás, né, e foi uma das suas promessas, e ele tentou implementar isso, era a tal da excludente de ilicitude. O que significa isso? Quando convocado, Forças Armadas, ou mesmo o policial ali no exercício das suas atribuições, não ser injustamente ali condenado por simplesmente ter cumprido seu papel. Entenda, ainda hoje, e há uma tendência de piora nisso em todo o mundo, né, é considerado ali certos abusos, né, da autoridade quando, né, por exemplo, num embate em que tenha envolvido ali, por exemplo, um assalto, e as pessoas estejam armadas, né, o bandido. E quando a polícia age, olha, até tirando a vida do outro lado, muitas vezes isso é avaliado, se ele podia ou não ter feito isso, se não foi um excesso, se ele não tinha que chegar só conversando com o cidadão lá. Dá uma olhada nisso. Então, muitos, né, são incluídos aí, são condenados injustamente nisso. Inclusive, isso tem um grande fator de coibir o próprio trabalho, principalmente o trabalho policial do dia a dia. E essa é uma bandeira muito forte do presidente. Isso não veio em forma de lei, né, essa excludente aí de ilicitude para o setor da segurança pública e também para os militares, em cumprimento, por exemplo, de uma GLO. E uma forma que o presidente manteve de mitigar isso é simplesmente conceder o indulto a esses policiais nessas condições. Tá? De acordo com a Constituição, o indulto pode alcançar brasileiros e estrangeiros que não cumpram pena por crimes que envolvam violência ou grave ameaça. O presidente concedeu indulto, né, a presos conforme decreto assinado e publicado hoje, sexta-feira, no Diário Oficial. Pessoal, todo dia tem Diário Oficial, tá? Isso aqui é uma praxe, né? Mas é importante, esse é um evento que acontece um único dia, uma vez por ano, é conhecido como indulto de Natal. Em outros tempos, era usado para soltar uma galera, né? Vamos lá, no grupo selecionado pelo chefe do Executivo estão agentes de segurança pública condenados apenas por crimes culposos, onde não há intenção de cometer, que já tenham cumprido pelo menos um sexto aí da pena, os militares das Forças Armadas, que foram condenados por excesso culposo no exercício da profissão. A BNS também contempla agentes de segurança que cometeram delitos fora da ação profissional, né, da atuação profissional. Aí, aspas aqui, será concedido o indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública, de que trata o artigo 144 da Constituição, e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de 30 anos, né? Diz o decreto. Aqui vem uma questão especial, porque envolve, isso vai gerar muita polêmica ainda, a questão lá aquela situação antiga lá do Carandiru, em São Paulo, né? Repercussão, o indulto de Natal do presidente perdoa as penas e extingue as condenações dos policiais militares culpados pela justiça pelo conhecido, tá aqui, ó, caso Carandiru, né? Mas, de acordo com o decreto presidencial do indulto deste ano, estão perdoados agentes das forças de segurança que foram condenados por crimes ocorridos há mais de 30 anos, mesmo que eles não tenham sido condenados em definitivo na última instância da justiça. Porque essa situação está rolando até hoje, tá? Aí tem outros detalhes, esse material está lá na nossa área do Pátria e Defesa app, os nossos assinantes já tiveram acesso
a esse conteúdo e eu estou trazendo aqui para vocês na Rápida da Tarde. STM rejeita habeas corpus que envolve, né, Bolsonaro e Moraes. Vamos lá, eu falei rapidamente disso ontem à noite, foi essa informação saiu ali no finzinho da noite, né, sobre um pedido de habeas corpus ao STM. O habeas corpus, pessoal, é um remédio constitucional para evitar, né, a prisão ou para permitir a soltura. E ele é impetrado, às vezes, de forma preventiva, ou seja, antes que ocorra algo. Então, dado o momento atual, um cidadão da sociedade, qualquer um pode fazer. Aliás, isso é um detalhe que pouca gente sabe. Qualquer pessoa pode impetrar, né, ou solicitar um habeas corpus em nome de um terceiro, inclusive. Não precisa nem ser, é um dos poucos documentos que nem advogado a pessoa precisa ser para pedir. Tá? Em sua decisão, Barroso negou o pedido por considerar que a ação não é de competência do STM. A gente já entrou nesse caso. Eu considero que o presidente, tudo que envolve o presidente, já existe uma blindagem, né, que passa pelo Ministério Público, por exemplo, e também no caso do exercício, né, do poder pelo próprio Congresso Nacional. Mas como nós vemos um período hoje onde sequer o poder acusatório, que é do Ministério Público, tem sido respeitado, aí um cidadão achou por bem entrar com essa medida, até como uma forma de sinalizar que o presidente pode contar com o próprio povo, né, para que ele tome as atitudes que achar necessário. Vamos falar dessa forma. O presidente do Superior Tribunal Militar do STM, ministro Lúcio Mário Barros Góes, rejeitou nesta quinta, foi ontem, né, como eu falei aqui, um habeas corpus ajuizado por um cidadão em favor do presidente Bolsonaro e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio, e contra o ministro do STF, o Xandão, né, sob a alegação de abuso de autoridade. Apesar do pedido ter sido protocolado em favor de Bolsonaro e Nogueira, a ação não foi aberta por nenhum dos dois, mas por uma pessoa identificada como João Carlos Augusto Melo Moreira. Isso é possível por conta da previsão do artigo 654 do Código de Processo Penal, que permite que qualquer pessoa impetre um habeas corpus. Não precisa, inclusive, ser advogado, como eu já havia explicado. Segundo a petição levada ao STM, Moraes teria cometido abuso de autoridade ao impedir acesso ao código-fonte, né, aquela questão da caixinha mágica lá, em desrespeito a dispositivos da Constituição Federal e a Declaração Universal de Direitos Humanos. Em sua decisão, Barros Góes negou o pedido por considerar que a ação não é de competência do STM. Está cristalino que o pedido veiculado no processo não compõe a competência do STM nos termos da Constituição Federal e das leis vigentes. Portanto, não conheço do pedido liminar, tá, por se tratar de matéria estranha à competência do STM, justificou o ministro. Eu tenho uma visão diferente, desculpa falar assim, eu já tive essa discussão, inclusive, com militares. Eu entendo que, no caso, o presidente da República, falando só da questão de competência, tá? Talvez a competência em relação ao STF, aí ok, são cortes independentes, mas em relação à concessão do habeas corpus ao presidente da República, o meu entendimento é que caberia, sim, por se tratar do chefe das Forças Armadas. Isso é assunto de discussão, e até os mais entendidos aí que queiram debater o assunto comigo, eu acredito que hoje, no campo da interpretação, tem valido coisas muito mais absurdas do que considerar que o chefe das Forças Armadas é um assunto de natureza militar. Entretanto, nós estamos em um período de normalidade, onde o STM julga questões ligadas contra militares. Aí se entendeu, entendeu o ministro não haver a necessidade do tal instrumento, julgando, inclusive, incompetência da Corte. Mais uma vez, discordo que não seja a Corte competente. Mas vamos lá, é só minha opinião, tá? Vamos lá, passamos adiante aqui. Mas é bom explicar que essa medida foi apresentada inicialmente, né, nas redes, como se o presidente ou o próprio ministro da Defesa ou o seu corpo jurídico tivesse apresentado a medida. Não, foi um cidadão, aliás, os tribunais podem ser inundados com isso, por todo o Brasil, tá? Não precisa nem ser necessariamente aí alguém lá em Brasília, mas envolvendo ali o próprio STF, inclusive, pode ser pedido, tá? Mas vamos lá, vamos adiante aqui. Bom, o chefe do executivo e o general são beneficiários e não os autores da ação. Ah, não, é só dando continuidade, né, na questão lá. Nós já lemos aqui, não precisa mais entrar em detalhes.
Porque ontem nós trouxemos e hoje já foi, inclusive, negado pela questão da competência, né? A ação do STM pede habeas corpus para Bolsonaro e Paulo Sérgio. General Paulo Sérgio, é o ministro da Defesa, né? Vamos lá. Quem é o responsável por manifestantes e acampamentos nas portas dos QGs, né? Muita gente está se perguntando isso, né? Aí não é o responsável pelo acampamento, mas pela segurança, pelo entorno ali da área. Vamos lá? E eu vou já te explicar por que esse assunto veio à tona. Aliados do Nine, né, defendem a retirada imediata do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército na capital federal. Há mais de 40 dias, mais de 50 dias, né? Manifestantes estão acampados na frente da instalação do Exército em algumas regiões do país. Não é só em Brasília. Aliás, parabéns aos bravos brasileiros, são uma das maiores manifestações pacíficas, povo ordeiro, de bem, patriota, que foi à frente dos quartéis. Não houve nenhum tumulto, nenhum incidente considerável, né? E uma verdadeira multidão de brasileiros está literalmente acampada em frente a quartéis, não arredando o pé, né? Eu acredito que... Eu não lembro, em tempos recentes, de algo tão longevo, tá? Nesse sentido. Manifestantes insatisfeitos com o resultado, não é só com o resultado do processo, né? Voltaram os holofotes nesta semana após os atos de vandalismo lá em Brasília. Isso sim, uma calhordice que nada tem a ver com os manifestantes à porta dos quartéis. Isso é típico da narrativa comunista. Você precisa resolver um problema, você cria uma situação particular para cercear todo um grupo de pessoas, toda uma comunidade, uma cidade inteira, olha, ou até uma etnia. Em nome desse tipo de atitude, foram cometidas as maiores barbaridades na história, e todas elas protagonizadas principalmente por grupos comunistas, tá? Esse tipo de menção de que houve um problema ali envolvendo grupos isolados de pessoas que sequer ficou comprovada a sua participação e ninguém vai querer esclarecer isso, a própria polícia não prendeu ninguém em decorrência disso, e aí fica essa narrativa da imprensa e das autoridades de esquerda, né? Ou as pretensas autoridades de esquerda que sequer sentaram no trono e já estão dando ordem, já estão mandando no Brasil, né? Lula está preocupado com a situação e citou hoje, durante o anúncio de seus futuros novos 16 ministros, que venceu o Bolsonaro, mas precisa vencer o bolsonarismo. E citou que vários cidadãos ainda não aceitam, né, o resultado. Olha, isso ainda vem na corda, o próprio Nine dizendo como a militância deles vai conseguir lidar com isso. Olha, essa militância sequer existe, não passaram lá em Brasília nem para aplaudir o Nine. Essa militância fabricada, paga, né, os pelegos, talvez agora apareça uma turma para entrar nas filas, né, da mortadela. Mas sequer vai se comparar a dimensão, o tamanho e a grandeza do povo brasileiro. Serão mercenários mal pagos, né? Mas isso sim era algo que deveria ser condenado, porque o povo brasileiro que à frente dos quartéis está, tem o direito de estar ali, tá? Mesmo que nós considerássemos que o sistema aplaudiu a chegada da esquerda para o governo, deixa eu explicar uma coisa para os petistas e para os comunistas de uma maneira geral. Vocês não são donos do país nem das pessoas. Aliás, se vocês fossem democráticos, como dizem que são, entenderiam que, caso isso se desenrole, são 4 anos, irmão, e vocês precisam mostrar o que veio. Mas a gente sabe que vocês usam apenas essa palavra democracia e as demais aí como mero floreamento, né, para as suas ações, né? Vai vendo, né? E aí tem-se essa preocupação, né, de quem é a responsabilidade. Dessa forma, a Polícia Militar do Distrito Federal e os órgãos de segurança pública do Estado, do DF, só podem atuar caso haja uma solicitação dos militares. Deixa eu ler esse parágrafo que eu acabei pulando. Mas, por se tratar de uma área militar, a responsabilidade sobre a retirada ou permissão de manifestantes no local é da Polícia do Exército, é da PE, Unidade de Segurança do Exército Brasileiro. Isso gerou polêmica também recentemente, quando o pretenso ministro da Justiça, que é de origem comunista, raiz, né, de carteirinha, tem até foto, mas mais do que isso, se elegeu aí, inclusive, até recentemente, o governador do estado do Maranhão está saindo para o Senado, né, e agora para essa é a pretensão, né, para o Ministério da Justiça, pelo Partido Comunista do Brasil. Trocou só para competir agora pelo Senado, porque não fica bem, né, chegar ao poder com essa sigla comunista. O comunista de verdade, pessoal, ele tem vergonha de dizer que é, tá? Aliás, ele nega, a maioria nega, né? E ainda tem toda uma estirpe
da imprensa para dizer, olha, isso nem existe, apesar de existir no Brasil a sigla Partido Comunista do Brasil. O representante disso é o próprio aí, pretenso futuro ministro. Tá? Não tem nada demais, e não estou falando nenhuma ofensa. Aliás, eles deveriam ter orgulho disso. Eu não sei por que isso é recriminado, né, que você diga que a pessoa é. Ele é do partido. Aliás, deixou de ser para concorrer aí ao Senado. Mas se elegeu ao governo do Estado do Maranhão na outra sigla. Tá? Vamos lá. Mais um assunto aí também que está repercutindo bastante. Empresário que criticou Randolph é solto após pagar fiança, né? Olha, eu vou falar uma coisa, porque tem gente da direita que parece que... Eu não gosto de dizer o que as pessoas devem ou não falar, tá? E eu não farei o mesmo que essas pessoas estão dizendo. Ah, não, as pessoas estão exagerando nesse assunto de que o cara foi preso porque xingou o Randolph, ou talvez falou mal do Randolph, ou fez ameaça, enfim. O que acontece é que deve haver proporcionalidade nas ações. Se alguém xinga alguém ou fala alguma coisa que não deve, tudo, a questão não é prender a pessoa. Existem mecanismos legais, injúria, calúnia, difamação para isso. Mesmo na condição de pretensa ameaça, você tem um devido processo legal. Você vai à instituição responsável, a polícia, no caso, faz lá a queixa, a pessoa é chamada para se explicar, se avalia tudo isso. Aí vão dizer assim, não, Moisés, mas a questão é que, na verdade, é porque ele é um criminoso, porque, na verdade, quando chegaram lá para prender ele, tinha lá um silencioso. Olha, pessoal, silencioso, para quem não sabe, é um dispositivo de abafar, né, o disparo de uma arma de fogo. O ELK, que tem armas legais na sua casa, aliás, ele não foi preso pelas armas que foi mostrado nas imagens, e sim porque um dispositivo que é um silencioso, que é um absurdo que isso seja regulado, né? Poderia ser, por exemplo, um dispositivo só de mira laser, já configuraria a mesma coisa. No Brasil não é permitido, não se sabe o porquê ele tinha isso. Mas o que acontece é que se chegou lá na casa dele, se invadiu a casa dele por conta do xingamento. Né? Por conta do xingamento. Então se usa isso como pretexto. Meu amigo, tenho certeza, se entrarem na tua casa, vão sempre arrumar alguma coisa para dizer lá, olha, tem aqui, sei lá, uma fatura vencida, alguma coisa vão arrumar para poder te prender. Essa turma não é de brincadeira quando o assunto é cercear a liberdade das pessoas. Eles são assim. Tá? E, olha, é com relação e é contra todo esse tipo de privação dos direitos e garantias fundamentais que a gente deve lutar. Então, sim, o objetivo, o motivo pelo qual se chegou até ele ter esse objeto que levou à sua prisão em flagrante foi o fato do xingamento ao senador. Se ele não tivesse falado isso, né, ele já negou isso, ele disse que, na verdade, ele estava discutindo, o advogado dele diz que era uma discussão com uma outra pessoa que era do PT, entre eles, e que o Randolph tomou para si o apelido lá, que eu nem vou repetir aqui, porque eu sei que gente perversa vai até o final. E quando você dá poder, poder, pessoal, dinheiro, poder, tudo isso, não é bom ou mal. O mal é o que tem dentro das pessoas que chegam a essa posição. Se a pessoa é uma pessoa boa, ela, com o poder, vai fazer maravilhas pela humanidade. E se é uma pessoa perversa, vai perseguir, vai seguir. Está aí. Ó. É esse tipo de coisa que a gente está esperando pela frente aí. Tá? Vamos lá. Só mais um aviso aqui também. Aí já é mais respondendo aos amigos aqui do canal. O pessoal me mandou esse decreto. Realmente o decreto é verdadeiro, é de hoje, 22 de dezembro de 2022, foi publicado hoje no Diário Oficial, que fala da intervenção federal do Rio de Janeiro. Pessoal, isso é uma extensão da intervenção lá de trás para a manutenção dos cargos. Lembra quando nós conversamos aqui que a maior parte dos decretos diz respeito à conduta do funcionalismo público para uma determinada ação? Entenda, o cidadão, as leis para o cidadão são normas do que restringem a sua liberdade. No Estado, para o funcionalismo público, inclusive o funcionário público militar, que é o militar, ele é a obrigação de fazer. Ele não pode estar ali executando determinadas funções caso a lei não permita que isso aconteça. E isso é tão somente uma extensão. Mais uma vez eu digo, é um pouco estranho, sim, que é no finalzinho, apagadas as luzes do primeiro mandato do presidente, né, e lançado hoje, assinado, inclusive, pelo próprio presidente Bolsonaro. Mas não é algo que é novo, enfim, está dando extensão ao documento. O próprio caput aqui já fala, já estende aqui, ó, tá? A mesma peça, ó, o decreto, artigo 1º, o decreto 9.870, de 27 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações. Esse decreto já está em vigor desde 2019, que fala do processo que ocorreu. Por quê?
pessoas ainda atuam dentro do processo de intervenção lá. Tá? Artigo 10. O Gabinete de Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro encerrará suas atividades até 30 de junho de 2023. Entenda, tem gente produzindo relatórios sobre o que ocorreu lá até os dias de hoje. Tá? Enfim, mais uma vez, é porque as pessoas nunca estavam ligadas no que acontecia a nível, né, de publicação de diário oficial, mas todo dia, se você passar a lei lá, você vai ver cada situação, você não tem ideia. Toda vez que os nossos amigos aqui tiverem dúvida, pode mandar e pode ter certeza. Se tiver algo efetivamente vinculado, a gente vai vir aqui e dar a posição para vocês, tá? Vamos lá? Bom, esse é aquele momento aqui que eu vou pedir. Olha, nem pedi direito para você, pessoal. Dá like, se inscreve, compartilha. Aliás, parabéns. Chegamos a gente celebra hoje à noite, inclusive, na próxima live, a 733 mil inscritos. Muito obrigado. Continue se inscrevendo aqui no canal Pátria e Defesa. É importante. É algo que você pode fazer. Deixa eu até colocar aqui, ó, de forma bem simples. Olha, se inscreve, curte, compartilha. E mais, eu vou estar preparando um material. Eu vou ver se eu consigo soltar ainda hoje isso lá na nossa área do aplicativo Pátria e Defesa app, tá? Que é esse aqui, onde está todos os vídeos aqui. Vídeos que só são para a área de assinante, tá? E eu vou soltar o material lá, uma análise densa sobre um assunto bem interessante. Eu comecei a falar sobre isso ontem, quando eu disse que tudo já foi dito, e eu vou fazer uma interpretação minha, uma configuração minha sobre um react, né? Sobre as falas do jornalista Paulo Figueiredo e aquele debate que ocorreu ontem. Talvez, e eu já apontei isso, foi o debate mais denso, mais importante da mídia mainstream, eu acho que dos últimos 4 anos. Ali se disse tudo. E eu sei que a maioria gosta que a gente faça a nossa interpretação sobre essa ótica. Eu acho que a coisa já é muito clara, mas eu falarei em cima disso aí também. Esse material deve estar saindo hoje ou amanhã, vai sair aqui no nosso Pátria e Defesa app. Se você quiser participar, aí só para os assinantes, patriaedefesa.com.br, vai ficar lá. Por que eu estou dizendo isso? Não dá para a gente publicar a imagem lá, porque aquilo é propriedade da Jovem Pan, é óbvio, né, aqui, e também porque eu acredito que é muito difícil que esse material fique no ar. Então, já providenciei ali o devido corte, tudo para fazer o react em cima. A gente sabe os tempos obscuros que nós estamos vivendo, então quem quiser assistir a essa análise específica, basta ser assinante. Se você já é assinante, é só aguardar aí que vai ser publicado, tá? E amanhã tem live de membros, né? Amanhã tem live de assinante, mesmo que seja a véspera, né? Já estamos aí na véspera do Natal, mas o que a gente pode fazer talvez é puxar um pouquinho para mais cedo, né? Mas nós vamos fazer sim o nosso, até porque é a nossa própria confra, né, dos assinantes aqui do canal. Você quer participar também? Chega junto aí, é muito fácil, basta se tornar membro, você digita patriadefesa.com.br, escolha um plano de assinatura. Quem não tem cartão, pessoal, foi criado aqui essa área, ó, assinatura semestral ou anual por boleto ou Pix, mas se você quiser fazer por mês, assim como é aqui no YouTube, né, assinatura mensal, só passar lá. E aí, se você não quiser depois, é só sair. Tá? Bom, quando você clica no botão, você é enviado para esse formulário, preenche, é muito rápido, tá? E importante é esse e-mail. Aí você preenche aqui, ó, quando você faz a assinatura, você vai receber na sequência, tá, essas instruções para participar do nosso canal exclusivo no Telegram, do nosso grupo de assinantes no Telegram, muita conversa boa ali, o pessoal interage durante todo o dia ali, fica conversando, trocando ideia. Essas dúvidas que me chegam aqui, normalmente chegam por lá e eu venho às vezes, e quando eu vejo que a dúvida é de muita gente, eu falo até na live aberta, mas muita coisa a gente já resolve lá mesmo. E aí, depois de você seguir tudo isso, tem o nosso Pátria e Defesa app, que é o que eu uso aqui como base das nossas matérias todas, né? Que tem mais de 200 vídeos já publicados lá, com análise muito densa. Inclusive, vai ter esse novo vídeo aí, de hoje para amanhã, eu estou colocando lá, com uma análise bem densa. Pessoal, o material, talvez uma das análises mais importantes, vou publicar lá, tá, para a gente. E tem a nossa área de artigos, olha, todos os artigos que nós conversamos aqui, né, estão aqui, olha, tem assuntos que eu ainda não tratei, vai ficar para a noite, né? França veta leilão, né, de Porto de Santos, e Tarcísio quer conversar. França aqui é o Cuba, foi candidato ao Senado, aí foi governador do estado de São Paulo também, era vice, depois virou governador, e agora será ministro lá, ou secretário dos portos, né? E já quer ali meter a mão naquilo que estava dando certo. Mas vamos lá, a gente conversa sobre isso, tem muitos outros assuntos aqui importantes, e você tem acesso a tudo isso simplesmente sendo assinante do patriadefesa.com.br. Pessoal, é muita coisa por muito pouco, além de você participar de um aplicativo desenvolvido, fomentar
A tecnologia no Brasil foi desenvolvida por nós, né? E todo o nosso conteúdo privado de assinantes fica lá para você assistir o tempo, a hora que você quiser. Olha, centenas de vídeos. Então, participa lá com a gente, tenho certeza que você vai gostar. E, mais uma vez, muito obrigado aos nossos mais de 733 mil inscritos. Se inscreva agora no canal, é de graça se inscrever, tá? Aqui é de graça, ó. Dá like, se inscreve, compartilha, é de graça. E acompanha a gente aí. Se tudo der certo, aí mais tarde a gente se encontra novamente. A nossa próxima live é a previsão, 19h45. Quando não é 19h45, é 21h45, tá? Aí a gente vai depender aí das reuniões do dia. Olha, eu sei que é sexta-feira de sextou, véspera da véspera de Natal, mas o seu amigo está todo pino aqui, trabalhando. Olha, demais, tem tanta reunião hoje que eu já perdi até a conta, né? Vamos ver se a gente consegue. Aliás, eu pensei que ia descansar mais esse final de ano, tá dando mais trabalho, mas não tem problema não, a gente vai estar junto aqui todo santo dia. E deixa a tua pergunta aí. Aliás, participa, interage, compartilha esse material, diga o que você achou dessa live aqui e um forte abraço, tá? A gente se encontra na próxima live ou vídeo. Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. Olha, quer fazer parte da família Pátria e Defesa? patriadefesa.com.br. Vai lá, escolhe um plano, chega junto com a gente, tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço a todos e fui. Até mais, pessoal.